quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Verso 5: para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebessem a adoção dos filhos. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Esses se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Amém? É interessante que nessa parte aqui, que nós lemos no capítulo 4, ele vai falar qual o objetivo da escrita dessa carta. Tá? É uma defesa enfática do evangelho genuíno e verdadeiro. É interessante que ele diz aqui no verso 4, no verso 4, irmãos, estão com a Bíblia aberta ainda, né? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então é uma defesa enfática, dizendo, Jesus veio na hora certa, no momento exato. Deus colocou aquele menino no ventre de Maria, no poder do Espírito Santo. O menino nasceu e ele cumpriu cabalmente a lei de Deus. Somente ele poderia cumprir. Por isso que ele faz essa defesa. Porque o que era que estava acontecendo dentro dessa igreja? O legalismo. Estavam querendo incluir outras coisas, alguém ou algum objeto que poderia o quê? Tirar a suficiência da cruz de Cristo. Eu venho falando e batendo aqui, vai ser até o fim da carta. Quando nós tiramos a suficiência de Cristo, a suficiência da cruz de Cristo, isso tira o poder do Evangelho, tira o poder de Cristo, da obra perfeita do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós fazemos isso? Quando nós incluímos algo ou alguém. Eu até falei no estudo passado, eles tinham 3 coisas aqui, esses judaizantes que estavam no meio da igreja, que eles queriam acrescentar mais. Era a circuncisão, era a dieta judaica de alimentos e o calendário. O problema não era circuncidar, porque até hoje tem judeus messiânicos lá, que por tradição eles fazem a circuncisão. Mas o problema é dizer que a salvação é pela graça mais a circuncisão.
que a salvação é pela graça, mais os dias de festa, Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Ou hoje, como está aí, algumas seitas aí fora, o que é que eles dizem? Não, Cristo salva, mas você tem que incluir o sábado. Se você não guardar o sábado, você perde a salvação. O problema é esse, é incluir algo, ou alguém, ou algum objeto na salvação, para tirar a suficiência do poder de Cristo. Nós já estamos terminando essa parte introdutória. O que é que nós estamos falando? Justamente agora nós chegamos para falar a forma, o estilo que a epístola foi escrita. Aí nós vamos examinar alguns aspectos. A primeira coisa que a gente falou na quarta-feira passada, eu vou só repetir algumas coisas, não vou nos versículos, para a gente passar para outra forma de escrita da epístola. Aí a gente vai entender o que é que Paulo quer falar conosco, hoje na atualidade, tá? Então o primeiro estilo dessa epístola aqui é as metáforas que Paulo falava. E toda metáfora é tirada justamente do ambiente onde Paulo estava escrevendo essa igreja. Quem era especialista em metáforas ou em parábolas? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Várias parábolas ele contou, várias metáforas sobre o reino de Deus. Tem várias, né? Ele fala da semente de mostarda, ele fala da joia preciosa, ele fala do tesouro precioso de grande valor. Então são várias metáforas, e Paulo aprende com o seu Senhor. Algumas metáforas típicas que o apóstolo Paulo tira dessa epístola, daquele ambiente lá, que a gente tem que lembrar que essa carta foi escrita para uma região, então eram várias cidades, era para ser lida em cada igreja, essa epístola aqui. A gente viu algumas lá, o olhar que fascina, né? As metáforas. Paulo vai dizer: quem foi que enfeitiçou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Quem foi que enganou vocês? Então ele fica admirado com aquele olhar de fascinação. Quem enfeitiçou vocês? Nós temos também uma metáfora que ele tira a função do ai, ou a função da lei, para dizer que a lei é o guardião moral. A lei está lá, ó, mostrando, está lá, com o guardião. Se pecar, a lei está lá. A lei está lá para dizer, para mostrar que você é pecador. Para mostrar que se você pecar e continuar na prática do pecado, o guardião está lá. É o guardião moral. Então Paulo extrai isso. Ele traz uma ilustração do parto, né? O apóstolo Paulo diz: ó, vocês, é como se eu estivesse gerando vocês. Eu sinto dores e partos até que Cristo seja gerado em vocês. O que era que Paulo estava falando? Não era que Paulo, né, é claro, sentia dores, mas ele tinha profundo, aquele sentimento profundo. Por quê? Porque eles queriam voltar atrás. Então é uma figura de linguagem. Ele fala da maratona, que a vida cristã é uma corrida. A gente viu versículo por versículo. Por que é uma corrida? Porque nós fomos salvos, justificados, estamos sendo salvos, santificados e seremos salvos, glorificados. Então começou a salvação, mas só termina na glorificação. Por isso que Paulo traz a figura de uma maratona. A vida do cristão é essa. É uma corrida que nós saímos, mas nós não chegamos ainda, nós só partimos, não chegamos. Ele fala do fermento, a mesma coisa que Jesus falou sobre os fariseus, só que aqui ele está falando sobre os legalistas, para dizer que uma pitada de fermento pode estragar todo o bolo. Então a gente tem que ter cuidado com o quê? Com a hipocrisia, para que não entre falsas doutrinas dentro da igreja. Ele vai falar da violência dos animais. Ele vai dizer: Paulo, ó, vocês parecem que vocês vivem brigando, vocês estão se mordendo uns aos outros, para falar do perigo das brigas dentro da igreja. Já serve para a igreja hoje. A igreja, ela não pode ser uma igreja rachada. A gente sabe, principalmente os mais velhos, do prejuízo de uma igreja que vive em brigas. Por isso que nós temos que pedir graça a Deus, né, para nós continuarmos essa igreja que vive a unidade. Então Paulo diz: ó, vocês estão parecendo animais, se mordendo aí. Vocês parecem cachorros, se mordendo uns aos outros, cachorros selvagens.
Ele vai falar do processo de semear, a semeadura. Nós vamos colher o quê? O que plantamos. Então é uma figura que ele extrai daquele ambiente rural, o ambiente de agricultura daquela época lá. Ele vai trazer para a gente hoje, e hoje é a mesma coisa, a lei da semeadura. O que é que nós vamos colher? O que é que nós estamos plantando? O que plantamos, colhemos. Não mudou nada, continua do mesmo jeito. Já dizia meu pai, está caçando para os pinhaços, dizia isso. Está caçando para os pinhaços, ele dizia, vai achar para os pinhaços. Chamava era os pinhaços, eu disse, é mesmo. Está caçando, era caçando, não era procurando não, era caçando literalmente. Está caçando, vai achar. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. A lei da semeadura, plantou, colheu, não adianta, chega, a conta chega. A conta chega, a conta não fecha, e chega aqui, ó. Não é lá não. E lá, se continuar, não sabe nem se vai. Por isso que ele fala da corrida. Colhemos o que plantamos. Ele fala da família, né? A questão da família espiritual, que ajuda, eu falei muito nisso na pregação passada. Começa pelos da casa do Senhor. Ele vai falar que ele foi molestado, a questão dele ser molestado, apedrejado. Ele pega uma figura ali, como se fosse naquela época que Paulo vivia, era uma época da escravidão. Só os romanos tinham mais de 100 milhões de escravos naquela época. 100 mil escravos. Era muita escravidão. Então ele pega a figura, e os escravos eram o quê? Marcados como o gado é marcado hoje, a ferro. Paulo apanhou tanto que ele disse, não me moleste. Ele está pegando uma figura da escravidão daquela época, aonde os escravos eram o quê? Eram ferrados com ferro quente pelo seu senhor, ficava marcado. Pastor, nós somos marcados hoje, somos, pelo Espírito Santo, é o selo, pum, o carimbo. Essa é a marca que nós temos hoje, não a marca de escravidão, mas a marca da libertação pelo que ele fez por nós, tá? Então nós temos que, essas figuras de linguagem era para quê? Para inculcar na mente dos Gálatas. Essa era a intenção, para trazer lições, como a gente trouxe várias na pregação passada. Segundo aspecto da escrita, porque a escrita, o modelo da escrita de Paulo, a gente falou rapidamente, porque não deu tempo, mas agora a gente vai falar sobre isso nessa noite. Paulo era mestre em fazer o quê? Perguntas retóricas, tá? A pergunta retórica, e ele vai trabalhar aqui, principalmente numa parte doutrinária, na parte da doutrina, onde Paulo intensifica. Então essa carta, ela é cheia. Nós lemos aqui várias perguntas retóricas. Eu não coloquei todas, senão a gente não saía daqui não, hoje. Se eu fosse pegar só as perguntas retóricas de Paulo aqui, tá? Qual o significado da pergunta retórica? Paulo não está querendo receber uma resposta, não é isso. Eles já sabiam qual era a resposta, mas a razão é colocar a igreja para pensar sobre o assunto abordado, tá? E Paulo é mestre em argumentar. Argumentação, ele é mestre em argumentação, em colocar a igreja para pensar. Nós vamos ver. A primeira pergunta retórica, eu quero que você volte aí. Vamos lá, vamos trabalhar agora, Vitória. Agora a trabalhada grande. Vamos começar agora. Aqui mesmo em Gálatas 1:10. A primeira pergunta retórica é uma pergunta dupla. Gálatas 1:10. Olha o que ele diz. A gente vai ver aqui a pergunta dupla. Ó. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? A gente já sabe da resposta. Eles sabiam e Paulo sabia. A gente procura agradar a Deus. A gente procura o favor de Deus, não de homens, não do mundo, não de pessoas, não de parentes, não, mas de Deus. A resposta era essa. Paulo já sabia. Ó, a segunda, ó, ele já emenda noutra. Paulo, ele é mestre nisso. Ó. A primeira, aí ele, ó, logo em seguida, ou procuro agradar pessoas. Ele repete para deixar carimbado aqui, que é para a gente não esquecer. Aí ele, ó, a resposta, aqui é a primeira que ele traz a resposta, nas outras não. Ele deixa a igreja para pensar, ó, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Quem procura agradar o mundo não vai ser servo do Senhor, quanto mais filho. Não vai, não tem como, é um contraste.
É água e óleo, não se mistura. Quando você agrada, você desagrada a quem? A Deus. Eu estou aqui, não, o politicamente correto. Não, não tem nada não. Por isso que tem um monte de seita aí. Porque entra as heresias sorrateiramente. Aí o que é que Paulo está dizendo? Ó, se eu for agradar aí fora a homens, ou então a esses falsos profetas que estão querendo, legalistas, religiosos, hipócritas, se eu for agradar eles, sabe quem eu não vou agradar? Ao meu Senhor. Eu não vou servir. Quando ele disse aqui, ó, eu não seria servo. É impossível servir. Quem foi que disse que é impossível servir a dois senhores? Quem foi? Jesus. Está lá no Sermão da Montanha. É impossível se alinhar ao mundo, ao modo deles viver, se adaptar. Não, eu vou me adaptar aqui, peraí. É só aqui me adaptando. É só um pouquinho. É só hoje. Amanhã eu volto. Quando você perceber, você está igual a ele. Vivendo do mesmo jeito que eles. Falando do mesmo jeito que eles. É só você querer agradar. Por isso que Paulo aqui, ele martela, ele faz duas em uma. Não é por acaso, ele é mestre nisso. Vou repetir, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Aí ele repete agora, é emendado mesmo. Aí ele diz, ou procura agradar as pessoas. Eles sabiam, aí Paulo responde. Essa aqui ele responde, as outras não, ele deixa pensar. Aí ele diz, ó, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo. É impossível, não tem como. Eu escolhi dessas perguntas retóricas de Paulo, só o capítulo 3, onde Paulo faz 6 seguidas. 6 perguntas retóricas. Cada uma para botar a igreja a pensar. No capítulo 3, 5 versículos, 6 perguntas. 6 perguntas, e a gente vai ver o poder dessas perguntas, porque a gente pensa, a gente analisa. A pergunta retórica é para isso, é para que nós possamos pensar. Pastor, serve para hoje. Eu nunca vi tão atual. Eu nunca vi tão atual na minha vida. Quando eu leio nas madrugadas lá em casa, eu disse, meu Deus, é para mim. É para mim. Eu faço checklist, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Eu fico lá, com a caneta só riscando. É porque é atual. O verso 3, capítulo 3, irmã, perdão, capítulo 3. Vamos para o capítulo 3. 6 perguntas retóricas do capítulo 3, do 1 ao 5. Primeiro 1, vamos devagarzinho, para a gente ver. Eu escolhi essas 6 aqui, mas no capítulo 4 aqui tem várias perguntas. A primeira é essa, né? A primeira é a velha, que a gente já viu ela várias vezes aqui, ó. Ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Primeira, quem foi que encantou vocês? Quem encantou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Vocês estão dando, o que é que Paulo está falando aqui? Vocês estão dando ouvidos aos argumentos dos legalistas, dos falsos profetas, dos religiosos. Ele enfeitiçou a cabeça de vocês. Quem foi que embriagou vocês? Aí a gente traz para a igreja hoje. Quem é que está querendo embelezar a igreja hoje? Quem está querendo fascinar a igreja hoje? Está aí, ó, falsas doutrinas. Por quê, meus amados? Porque eles podem fazer tudo, viver do jeito que eles querem. Eles podem, é fácil demais, é bom demais. É bom demais, não tem confronto. Aonde não há confronto, não há exigência nenhuma. Aí ele diz, quem enfeitiçou vocês? A pergunta para a igreja hoje é, quem está embelezando a igreja hoje? Aqui não é, o problema não era que eles eram lentos, não. Eles não eram lentos, não, para absorver, não era isso, não. Sabe qual era o problema deles? Era porque eles eram imprudentes. A palavra foi pregada. Eu estava querendo voltar ao velho. É a mesma coisa de hoje. Sabe o que é você experimentar aqui esse amor de Cristo, o amor salvador, curador, que cura mesmo, cura a alma, cura o corpo, muda o semblante. Cristo muda por completo. É só pegar a foto do que eu era há 20 anos atrás e pegar outro. Hoje era caveira,
muda por completo, é completo. Quem enfeitiçou vocês? É isso. O problema não era que eles eram lentos para aprender, não, eram imprudentes. O problema nunca foi. O problema é que eles não eram ignorantes intelectuais, não. Era porque eles eram insensatos. A insensatez tomou de conta. O problema deles não era que eles eram astutos, sábios, não. Eles eram loucos e nécios. O problema era esse. Era a loucura que tinha tomado de conta daquela região todinha. A gente viu que era uma região que vinha completamente da idolatria. Não vou repetir aqui porque a gente viu. Está lá no YouTube também, a sequência todinha. Vou até pedir Vitória para colocar na sequência. 1, 2, 3, 4, os vídeos todos. A sequência todinha. Eles vinham de uma região idólatra. Judeus se infiltraram, estavam querendo trazer de volta. Paulo disse: olha, se viverem assim, vão ser escravizados. Não, vocês já estão mudando. Não, a segunda pergunta, ainda no versículo 1 ainda, a segunda, aí, não foi diante dos olhos de vocês, parte B do versículo 1 ainda, aqui, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Jesus morreu por vocês, o peso da cruz. Ele não traz resposta aqui não, aqui ele deixa no vácuo, que é para eles pensarem. Não foi Cristo crucificado, exposto. Eu preguei para vocês Cristo crucificado, ressurreto dos mortos. Vocês estão querendo voltar? Vocês não entenderam o valor supremo de Cristo morrendo por você, pagando completamente na cruz do Calvário a culpa do teu pecado, te substituindo na cruz, crucificado por ti, por vocês não entenderam que Jesus Cristo foi exposto ao mundo, está sendo exposto hoje. A intenção de Paulo era falar aqui, não era nem a exposição de Cristo crucificado ali sendo escândalo, não. A intenção de Paulo era falar do valor da cruz. Qual o valor, pastor, do sangue da cruz? É o sangue que sara, é o sangue que redime, que paga completamente os nossos pecados, meus irmãos. Por isso que a gente tem que trazer para a igreja hoje a mesma coisa. Ele me substituiu, ele pagou os nossos pecados, foi feita exposição ao mundo, mas ressuscitou ao terceiro dia poderosamente, venceu o último inimigo que era a morte, ressuscitou dos mortos, quebrou os agrilhões da morte. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? A morte foi vencida na cruz. E o apóstolo Paulo diz que o escrito de dívida, ele vai falar em Colossenses, ele ficou pregado na cruz, ficou lá, pregado, não deve mais nada, a conta está paga. É isso, o escrito de dívida está lá. Paulo traz isso aí para dizer: todos os teus pecados ficaram lá, cravado, não deve mais nada, foi pago completamente, morreu pelos nossos pecados, pelas suas pisaduras, o poder da cruz, nós fomos sarados, curados, transformados, renovados. É o peso da cruz. E esses homens já estavam enganando, já estavam o quê? Se embelezando por outras coisas, se iludindo. Aí Paulo bota só para pensar, ele nem responde não, ele só diz: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi crucificado, foi exposto como crucificado. Vocês querem voltar mesmo? Tem certeza? Terceira pergunta de Paulo, está aí no verso 2. O verso 2 completa, é uma pergunta que ele faz, para que eles possam pensar o que é que ele diz. Verso 2: quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Foi pelos monte de mandamentos, 13 mandamentos, 613 mandamentos. Eu perguntei aos universitários, aqueles balançaram a cabeça. Foi isso mesmo, Rosaga de um lado, irmão aí do outro e Janderson do outro.
613, foi por isso que vocês... Quero saber isto, se vocês receberam o Espírito. Aqui é o Espírito Santo, é maiúsculo, está na sua Bíblia aí. O Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês estão querendo voltar para a lei de Moisés? Todas aquelas cerimônias, sacrificar animal, lavar as mãos, cereais, não precisa mais nada disso não. Aí ele vai dizer aqui, ou foi pela pregação da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A salvação pela graça mediante a fé em Cristo, foi por meio disso ou foi pelas obras? Para eles pensarem. O Espírito Santo, eu queria que Vitória colocasse aqui Efésios 1, 12, 13, para a gente ler, para a gente entender que nele, nós recebemos o Espírito Santo nele, vai repetir, nele, em Cristo. 12, 13, vamos ler, igreja, todo mundo juntos aqui, num só sentido, vamos lá? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aí preste atenção no verso 13, nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. É lindo, né? Que texto. Dá para fazer uma pregação daqui, eu prego só nesse texto aí, tem hora. Nele também, em Cristo, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, está aqui, escrito e revelado, o evangelho da salvação está aqui, tendo pela fé, crido, crê é fé, recebemos o que? O selo do Espírito Santo, carimbado, o carimbo, o penhor, a garantia do Espírito Santo da promessa está aqui. É assim que funciona, não por obras. Aí depois que ele nos salva pela graça mediante a fé, agora ele diz sim, salvos pela graça mediante a fé para fazer boas obras. Mas antes ele nos salva primeiro, que se trocar não funciona, tira o poder de Cristo também. O poder é no sangue de Cristo, na graça. Não podemos fazer nada, só simplesmente dizer, eu creio, Senhor, no que tu fizestes por mim, eu creio, Senhor, no teu poder regenerador, eu creio, Senhor, que teu sangue, somente o teu sangue, ele me purifica de todas as minhas enfermidades, de todos os meus pecados, e agora eu recebo o selo da promessa de Deus. Antes éramos escravos do pecado, escravo debaixo da lei que condenava, era impossível. O Tiago é inteligente, que ele vai dizer, se cair um dos mandamentos é réu de todos, culpado por todos, como é que cumpre? É impossível, ninguém, só ele tinha que vir para cumprir por nós. Agora ele nos salva pela graça mediante a fé, através do Espírito Santo de Deus, somos batizados, nós vimos aqui, o selo é o batismo, batizado com o Espírito Santo de Deus, a garantia penhor, ninguém pode ir lá mexer no selo de Deus, está selado, é isso. Então é isso que ele está falando aos nossos corações nessa noite, tá? Nós fomos, a quarta pergunta, está aí no verso 3, voltemos Gálatas, tá? Gálatas 3:3, olha a terceira pergunta dele, quarta pergunta, vimos duas no versículo 1, uma no versículo 2 e agora a quarta no versículo 3, outra pergunta que Paulo faz, botando a igreja para pensar, será que vocês são tão insensatos, ele fala de novo, tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? O apóstolo Paulo disse, vocês querem viver, vocês já foram alcançados, estão sendo aperfeiçoados. Mais atrás aqui ele fala, mais na frente ele fala dos frutos do Espírito. Vocês querem voltar para as suas paixões, para as suas inclinações, para os desejos corrompidos. Carne aqui é desejo corrompido do coração humano, ou como diz Hernandes Dias Lopes, o desejo estragado.
Isso é uma inclinação. Querem se aperfeiçoar na carne. É interessante que o próprio apóstolo Paulo aqui vai falar que aqueles que vivem debaixo da carne, sobre o domínio da carne, não herdarão o reino dos céus. É por isso aqui que Paulo está dizendo isso, para pensarem. Ele vai falar de obras da carne, e ele vai falar de quê? Frutos, ó. Ele muda quando ele vai falar. Ele não vai fazer obras do Espírito Santo, não. Ele vai falar frutos do Espírito. Mas aqui ele fala, vocês querem mesmo, tendo conhecido, já estão caminhando, querem se aperfeiçoar. Quem tem o Espírito Santo nunca perde o Espírito Santo, mas o crente, ele pode o quê? É aquilo que Paulo diz, nós podemos apagar. A palavra lá no grego é abafar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, tem alguns irmãos que passam anos e anos lá, a chama apagada. Aí quando Deus vai lá, ó, a chama acende, mas até o crente cair em si e voltar, ele volta todo dolorido, todo machucado. Por quê? Porque o Espírito Santo está lá, ele abafou. Por quê? Porque está querendo se aperfeiçoar na carne, nas suas vontades. Isso é terrível. Por isso que Jesus diz, a minha vontade a minha comida é fazer a vontade do Pai. O apóstolo Paulo vai mais, aí pega o que Jesus disse, ele vai dizer, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E a mulher que chega para Jesus, né? Ele diz, bem-aventurada é a tua mãe que te amamentou. Aí o que é que Jesus diz? Mas bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do meu Pai e obedece. É isso. Querem se aperfeiçoar aqui, na doutrina dessa carne aqui, nas inclinações, está morto, está perdido. O que é isso? Inclinações, paixões, desejos. Eu quero fazer o que me agrada. Não funciona assim. Eu não vou para a igreja hoje que eu não estou com vontade. Não funciona assim. Venha para a igreja sem vontade mesmo. Quando você chegar aqui, você vai sair renovado, espiritualmente, mentalmente, renovado, porque o Espírito Santo traz isso para a igreja. Ele traz renovo. Por quê? Porque ele está sendo alimentado. A gente começa e alimenta mais ainda aquele que habita em nós. Para quê? Para que essa carne aqui, ó, não milite contra ele. Há uma briga dentro da gente. Eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não vou. Se eu alimentei o Espírito que habita em mim, eu vou, mesmo sem querer. Eu vou, mesmo sem querer. Então é isso. Tendo começado no Espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne, nos desejos. Os que vivem debaixo das obras da lei não herdarão o reino dos céus, mas somente aqueles que são casa. Que é isso, pastor? Casa e morada do Espírito Santo de Deus. Somente eles. As pedras vivas, não é o templo não, é as pedras que compõem o templo. Vocês, ó, que estão aqui hoje, pedras vivas, é isso. Deus, Ele quer isso da gente, nós venhamos a estar cheios do Espírito Santo de Deus. Quinta pergunta retórica está aí no verso 4, aqui, Vitória, para mim, por favor. Olha o que é que ele diz aí. Ele vai falar agora do sofrimento dos crentes. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão, o que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Tudo que vocês passaram pelo Evangelho, vocês sabem o quanto custou aqui, o quanto custou para a gente chegar até aqui. Como dizia nosso amado pastor Hélio, sangue, suor e lágrima. Lembrei dele agora. Sangue, suor e lágrima, até nós chegarmos aqui hoje. Foi tudo em vão, é inútil, não adiantou de nada. Vão voltar atrás mesmo, vão querer voltar atrás. Por isso que ele bota para pensar, o apóstolo Paulo é mestre nisso. Foi em vão, foi inútil, foi insuficiente a pregação, ser salvo, guardado, purificado, novo, santificado.
Não vale nada, não valeu nada, não valeu a pena, não está valendo a pena, foi em vão, foi inútil. Eu não estou valorizando cada tempo, cada momento, é inútil, é insignificante na minha vida. Isso tudo aqui é insignificante. Tanto sofrimento, tanta luta, tanta dor, chegaram numa estabilidade agora, lembrando que essa igreja era os primórdios, a primeira igreja fundada fora dos muros de Jerusalém, numa região, a gente pega a região, a Galácia do Sul. Então era isso, por isso esse cuidado, por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele dá, é de cajado mesmo, de cima para baixo. Para quê? Porque senão o cristianismo tinha se tornado mais uma seita. Por isso que esses homens, a defesa enfática do evangelho aqui, é esse o motivo da carta, uma defesa enfática. O evangelho genuíno continua do mesmo jeito. Como é do mesmo jeito, pastor? Do jeito que Jesus pregou. Não, do jeito que Jesus pregou não, do jeito que os profetas pregaram e anunciaram sobre Jesus. Aí depois, Novo Testamento, do jeito que Jesus pregou, do jeito que a igreja, do jeito que os apóstolos pregaram depois de Jesus. E depois dos apóstolos, os 70. E depois dos 70, a igreja primitiva que foi formada nas raízes do evangelho genuíno, puro e simples. Quem salva Jesus, justificação pela fé, não precisa incluir nada. Por que é que as igrejas estão aí? Aí está cheia, vai lá, está cheia lá, não tem palavra, tem grito, emocionalismo, é um culto irracional, é um culto que não agrada a Deus. O modelo está aqui, Cristo deixou, não precisa mudar nada. Qual é o modelo do culto que agrada a Deus, pastor? É fácil: oração, leitura da palavra, pregação da palavra, recolhimento de dízimos e ofertas e louvor a Deus. Pronto. Cultuou a Deus com qualidade. Só isso, pastor, só isso. A gente encerra com um grande finale. O que nós estamos fazendo aqui? Pregação da palavra, louvor genuíno, não mudou nada. Oração, adoração, recolhimento de dízimos e ofertas e pregação. É isso que agrada. Com Bíblia na mão, Bíblia aberta. Monte morta aí, está morta. Está morta. Quando você fala, todos se tremendo os crentes. A voz, eufóricos, são eufóricos, você vai falar com eles. Mas se perguntar aonde está, eu teve até uma irmã que falou comigo, que pediu uma irmã para abrir a Bíblia. Ela disse: olha, eu chego aqui, já li a Bíblia 4 vezes já. A irmã disse: não, irmã, abra em tal. Eu disse: imagina, irmã, era em João, viu? João, não sei se era João 7, era João 7, se eu não me engano. Não conseguiu abrir. A irmã foi lá, abriu para ela. Aí o que é que acontece? Falta de Bíblia. Não manuseie a Bíblia, manusear e viver. Manusear e viver o que ela está falando aos nossos corações hoje. Que a Bíblia quer que eu faça, eu faço. Que a Bíblia diz o que eu tenho que fazer, eu faço. É por ela, é por ela, é por ela, somente por ela. Por ela, somente por ela. Nós temos que nos apegar a ela, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Nós vamos para a quinta pergunta agora. A quinta ou a sexta? Sexta pergunta, obrigado, Eduardo. Versículo 5, sexta pergunta aí, no verso 5. A pergunta que Paulo faz aí. Olha o que é que ele diz, pergunta longa, né? Aquele que lhes concede o Espírito é que opera milagres entre vocês. Será que ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tantos milagres. A gente vê Paulo lá, né? Sinais e prodígios. Mas o maior milagre é a conversão do homem. É o pecador. O Espírito Santo indo lá no coração, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe maior milagre no mundo do que esse. Até a festa do céu, quando o pecador se arrepende, é o maior milagre. Mas esse homem fez sinais e prodígios. Quando você lê Atos lá, Paulo passava, a sombra de Paulo curava. Pastor, nós precisamos disso hoje, nós cremos nisso hoje.
ore que Deus tenha o mesmo poder de curar. A cura vem de Deus. As curas que Paulo fazia eram em nome de Jesus. Lembra de Pedro e Paulo? Eu não tenho nada, mas o que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Paulo curava em nome de Jesus. Quando o irmão está enfermo, se Deus quiser, Ele cura, como curou várias aqui que já tiveram enfermidades. Ele continua curando, Ele é Deus. Milagres e milagres, e não por obras. É isso que ele está dizendo, e não por obras. Ou é pelas obras da lei? Paulo, a gente vê aqui que existe uma coisa que os autores chamam também de ironia. Paulo está ironizando o texto, a carta. Além da pergunta retórica, ele está ironizando. O Espírito é que opera milagres entre vocês? Será que ele faz, a ironia está aqui, será que ele faz pelas obras? É pelas obras, é da lei. O apóstolo Paulo é um gênio. Ele diz, ou pela pregação da fé. Os milagres, sinais e prodígios, ainda hoje, são operados por Deus, por meio da fé. Quem cura é Ele, quem sara é Ele, quem restaura é Ele, quem levanta o abatido é Ele, quem coloca de pé o cansado é Ele. Ele é Deus, por fé. Tem pessoas que vivem na incredulidade, não creem em nada. Não crê em nada. Aí como é que quer? Jesus diz, vai lá, só precisa da fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grãozinho de mostarda, que é do tamanho de um grão de mostarda hoje. Uma semente de que aí, meus irmãos? Me ajudem. De gergelim. Semente de gergelim, pronto. Só precisa ter essa fezinha aí. Não é mais uma sementezinha de gergelim, que é mais conhecida aqui pra gente. Só precisa isso. Jesus não exige muito da gente, não. Às vezes é a incredulidade do nosso coração. A incredulidade do nosso coração. E ele faz essas perguntas, 6 perguntas retóricas. A carta toda está cheia dessas perguntas, que é para a igreja pensar, analisar. E serve para hoje mais atual do que nunca. Ele traz uma pergunta retórica para mostrar, ficar claro, para a igreja aqui, que a graça não é contra a lei. A lei está lá. Uma pergunta retórica. Vamos lá para o versículo 21, irmã. 3:21. Para mostrar que a lei não é contra a graça. Ele mostra aqui, com letras praticamente aqui garrafais. Veja aqui, 3:21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Contra a graça de Deus que ele tinha prometido a Abraão? Olha o que ele está dizendo aqui. De modo nenhum, de forma alguma, de jeito nenhum. Aí ele vai dizer por quê? Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça servia de fato, procedente da lei. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Só para a gente pensar. A graça de Deus foi dada antes, muito antes da lei. Nem Deus quebra a graça, nem Deus deixa de cumprir sua graça, nem a lei. Por que não? Vamos pensar aqui juntos agora. Preste bem atenção. O que é que Jesus morre quando ele diz, eu sou o cumprimento, eu sou a lei e os profetas, os salmos, os profetas e os salmos? Jesus disse, aponta para mim. Quem cumpre tudo sou eu. Aí quando Jesus vem, morre, cumpre, através da promessa, aí logo em seguida o que é que ele diz? Quais são os 2 mandamentos que ele deixa? Amará o teu próximo como? Amará a Deus sobre todas as... E o teu próximo como? Sirva. Cumpra a lei agora, a lei moral continua. Jesus cumpriu ela completamente, mas ele diz, toma de novo. Porque Deus ele não ia quebrar o que ele deixou. Ele deu a promessa antes, lá Abraão, através do teu descendente, muito antes de dar a lei a Moisés, 450 anos depois. Aí o que é que ele vai? Lei, meu filho vem, cumpre. Aonde é que ele cumpre? Versículo 4, capítulo 4:4, versículo 4:4.
Capítulo 4:4. Olha o que ele diz aqui. Mas, 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sobre a lei. Por que sobre a lei? Para ele cumprir a lei. Ele cumpre cabalmente, completamente. Aí agora ele diz, toma de novo. Só precisa de 2 agora. O primeiro tem a ver com os 4 primeiros e o segundo com os outros 6. Pastor, e o sábado foi cumprido, era cerimonial. Agora é domingo, dia de vir para a casa do Senhor. É isso. Por isso que ele diz, de modo nenhum. Deus não quebra o que ele deixou, não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele deixou os seus decretos estabelecidos na eternidade. Já está lá, ó, estabelecido. Cumpra, tome, receba. Nunca foi peso. O que é que Jesus diz? Os meus mandamentos não são pesados. Nunca foi. Agora, é uma responsabilidade? Claro que é. Claro que é. Mas ele não dá um fardo a ninguém que eu e você não possamos levar. Ele não dá. Ele não dá. Quando está com 2 sacos de cimento nas costas ou um, quando você dobrar os joelhos, ele tira. Ele sabe até onde você pode ir. Ele conhece o seu coração. Ele sabe até onde você pode dar a passada, se você pode esticar ou tirar o pé. Ele conhece, ele é Deus. Ele não abandona os seus filhos. Uma mãe que amamenta pode abandonar um filho. Já disse o salmista, mas Deus nunca nos abandonará, nunca. Ele é Deus, cuida do seu povo, cuida da sua família. Nós temos que fazer nossa parte, aqui na terra, viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Então a gente procura e vê que o apóstolo Paulo, ele termina essa parte aqui, falando que esses cristãos que estavam lá eram irmãos dele. Era irmão, mesmo Paulo sendo linha dura. Por que Paulo era linha dura? Para manter o equilíbrio do evangelho intacto, para que não houvesse aumento ou diminuição ou diluição do evangelho. Mas Paulo várias vezes vai dizer aqui, vocês são meus irmãos. Paulo nunca foi um caçador, um procurador, um caçador mesmo, aquele que caça heresias. Não era. Mas a intenção de Paulo era chamar esses crentes aqui de irmãos. Vocês são meus irmãos. Olha aí, capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, 15. Capítulo 3, 15, olha o que é que diz. Capítulo 3, 15, ele diz assim, 3, 15. Capítulo 3, verso 15. Ele diz assim, irmãos, são nossos irmãos, nós somos irmãos na fé. Falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Irmãos, capítulo 4, verso 12, 4:12, sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês, isto é, o que lhes peço, irmãos. Nós somos irmãos na fé, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Irmãos, vocês não me ofenderam em nada, nós somos irmãos. Capítulo 4, versículo 28, Vitória, versículo 28, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Que coisa, vocês, filhos da promessa. Havia uma promessa, a promessa para Abraão era que chegasse até o Messias, como Isaac, pela fé, como irmãos, capítulo 5, verso 11, mas irmãos,
Se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, eu estaria desfeito o escândalo da cruz. São irmãos, eu não vou pregar sobre circuncisão, não, mas sobre o escândalo da cruz, para que não seja desfeito. Por quê? Porque é escândalo para eles, é loucura. O crente, são doidos. Irmãos, capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Está vendo? Se cair, abraça. Irmãos, é para o irmão da casa, a gente abraça. Quando ele falha conosco, o irmão da igreja também. Quando ele vem, restaure o teu irmão. Não coloque fardos nele. Tem pessoas que vivem com a metralhadora apontada para o irmão. Ah, meu amigo, ah, minha irmã, deixa eu dar uma boa notícia, meu amado irmão. Todos nós somos falhos, efêmeros, pecadores, humanos. Vai ter hora, ou um dia que vamos, ou já caímos, mas graças a Deus que nós temos um advogado justo e fiel. Está lá, ó. Está lá, advogando a minha e a tua causa, advogando em teu favor, advogando para você. É isso, irmãos. Para a gente encerrar, irmã Vitória de Jesus, versículo 6, capítulo 6, 18, para a gente encerrar, 6, 18, aí ele encerra, literalmente: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. Nós somos irmãos, temos que restaurar uns aos outros, temos que viver, suportar uns aos outros, dar suporte, amar uns aos outros. Irmãos. Dá tempo para fazer uma ou duas perguntas. Se há algum irmão ou visitante que esteja, Giliardo de Deus, ou então, eu vou pegar o microfone. Irmão, pega bem aqui, irmão Janson, por favor. O microfone que Giliardo deve ter dado uma saidinha ali, não sei para onde ele foi. Ou se quiser participar, irmão Eduardo, se não for pergunta, tá? For uma participação, seja bem-vindo. Fique à vontade, irmão Eduardo. Pastor, uma dúvida que eu tenho aqui é no capítulo 4, no verso 13, quando ele fala dessa enfermidade física de Paulo. Que enfermidade era essa, o senhor sabe? Aqui a gente vai chegar aí, mas tem um versículo aqui que ele é doente da vista, o apóstolo Paulo. A vista. A vista, pronto. Mas assim, tem um momento que ele vai chegar que a gente percebe que aconteceu alguma coisa a mais, porque ele diz lá que escreve em letras grandes. Aí todos os estudiosos fecham isso aí, né? Que o apóstolo Paulo, ele tinha problema de visão. E o outro é um conselho aí, uma sugestão. Quem tem 2 filmes muito bons que estão passando agora, que fala sobre essa situação de todos aqueles que eram conquistados pelo Estado romano, era carimbado, né? Ferrado. Um é o que está passando agora, é Gladiador, e o outro, A Forja, que é muito bom. Amém. Eu sugiro quem puder assistir. Amém. Mais alguma pergunta, meus amados? Se não há, todo mundo entendeu, né? Glorificado seja o nome de Cristo. Vamos orar em nome de Jesus, para que nós possamos ir para os nossos lares em Cristo. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, ó Deus, estarmos na tua casa, casa de oração, casa de adoração, ó Deus, onde a tua igreja se reúne num só propósito, ó Deus, te adorar, te bendizer, dizer que só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Tudo é para o Senhor, ó Deus, as nossas vidas, por completo, como diz o apóstolo Paulo, que o Senhor possa receber as nossas vidas como sacrifício, ó Deus, mais um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional com as nossas vidas, por completo, corpo, alma e espírito,
com a nossa razão, com o nosso intelecto, ó Deus, que nós possamos verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos convida, que nós devemos ser verdadeiros adoradores, que adore a Deus em espírito e em verdade. Abençoa a tua igreja, ó Deus, nos abençoa, ó Deus, no restante dessa semana que te pertence, para que nós possamos, ó Deus, fazer a tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, e sabemos, ó Deus, que ela vai prevalecer nas nossas vidas. Direciona o teu povo, ó Deus, direciona a tua igreja, nos conduz, ó Deus, em segurança para os nossos lares, e que nós possamos, ó Deus, no restante dessa semana, te adorar, te servir, viver e glorificar o teu nome. Abençoa, Senhor, nossa visitante que está aqui hoje, ó Deus, e abençoa também, ó Deus, aqueles que não puderam vir para a tua casa de adoração, ó Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, e nos dê, ó Deus, uma semana na tua presença, abençoada e abençoadora. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus.